O Paraná é o segundo maior produtor de mandiocas do Brasil e tem agricultor aqui na região de Cascavel que está alcançando bons resultados com um modo de plantio que não é comum. Nós fomos até a propriedade dele, o seu Jair Borilli, para saber mais sobre essa técnica. A principal atividade do seu Jair, produtor da colônia Esperança, no interior de Cascavel, é o cultivo de mandiocas. Aqui são 5 hectares de lavouras. Em um pouco mais de 3 deles, foi feito o plantio convencional, quando essa rama, que é a semente vegetal da mandioca, conhecida como maniva, é plantada na horizontal, assim. E faz 3 anos que o seu Jair começou um manejo diferente, de modo que as ramas fossem plantadas de pé. E por aqui, o trabalho exige bastante mão de obra e dedicação. Eu venho plantando há um bom tempo mandioca, daí sempre notava que algum pé que ficava plantado nesse sistema produzia mais. Daí há 3 anos eu comecei a fazer drinchados, murchão e fui fazendo essa experiência. Esse ano aumentamos o plantio e vamos ver como vai ir daqui para frente. Nessa área foram plantados 15 mil pés, todos manualmente. Depois de 30 dias, já dá para ver a brotação. Seu Jair organizou os talhões com espaçamento de 1,5 m entre eles e 60 centímetros entre as plantas. E nesse tipo de cultivo, um equipamento foi essencial, o terraceador, que faz com que a terra fique mais fofa, a fim de facilitar a colheita, que é feita de forma manual. Eu usei um implemento, um tombador, o arado, como o pessoal conhece, e daí na sequência um terraceador antigo para erguer o murchão. Então esse murchão aqui todo ele de terra solta, fofa, que para colher ela vai ser bem mais fácil. A expectativa do seu Jair é de que nessa área de 1,5 hectare, esse tipo de cultivo supere em 50% a produtividade em relação ao sistema convencional. São cerca de 8 meses até que as plantas atinjam um bom desenvolvimento para serem colhidas. E segundo o seu Jair, cada pé vai resultar em 1 quilo do alimento no sistema convencional de plantio e 1,5 kg no plantio com a maniva de pé. Ele vende a R$ 2,00 a mandioca com casca. E olha que a produção não dá conta de tanta demanda. Nesses 8 meses a gente fica de 7 meses acima. A gente fica cuidando, limpa em geral. E daí quando começa a colheita, na cidade de Cascavel e mais pessoal que vem buscar aqui em casa. E nunca chega a produção, né? Nunca chega, pode produzir à vontade que tem comércio. A forma de cultivo da maniva na posição vertical, apesar de não ser comum, pode sim dar resultados positivos, principalmente na hora da colheita, como avalia o professor do curso de agronomia, engenheiro agrônomo Jorge Geller. É a primeira vez que eu vejo essa forma de plantio, né? Mas eu penso que pelo fato do produtor ter feito um mulching, né? Um amontoado de terra, ele colocou a maniva ali, ela está num solo um pouquinho mais fofo, vamos chamar assim, mais solto. Possivelmente ele consiga, depois de 8 meses a 1 ano, arrancar mais fácil do que se a mandioca fosse enterrada num solo argiloso, né? Mas friso que é exceção, pela primeira vez eu vejo alguém plantando assim, mas é possível sim, né? E essa mandioca provavelmente é destinada para consumo humano, né? Então sai raízes não muito grandes, né? Mas de formato perfeito e que são depois destinadas à alimentação, à venda em feira, à venda em supermercado para consumo, né? Então essas são as características então do plantio convencional, o plantio caseiro ou de pequena escala, né? E se o produtor está fazendo e testou e deu certo, né? Ele que continue, né? Porque ele é talvez um dos poucos que fazem dessa forma, né? Independente da posição da maniva escolhida no plantio, ainda assim, o cultivo deve apresentar características ideais. A maniva, que é uma parte da haste ou do tronco da mandioca, né? Ela é cortada, ela é separada da haste. Então a primeira coisa que deve ser feita é selecionar hastes ou ramas de mandiocas de plantas sadias. Hastes com pelo menos uns 10 meses a 1 ano, quando ela está perfeitamente madura. Ela já está bem madurinha, né? Então ela pode ser plantada, né? A maniva ela deve ter por volta de 5 a 8 até 10 gemas, né? As gemas ou olhos, que nem a gente fala, tá? Ou então entre 15 e 20 centímetros. Então essa seria uma maniva ideal.
O plantio pode ser feito de várias formas, né? No esquema tradicional feito caseiro ou de pequenas áreas, o produtor pode fazer covas, colocando essa rama, essa maniva, que é a rama vegetativa, né, deitada ou em pé. Tradicionalmente é colocado deitado e coberto, tá? Também pode ser feito sulcos, a profundidade está por volta aí de 3, 5 centímetros, normalmente o pessoal enterra a maniva a 5 centímetros, né? Sulcos também, sulcos de 5 centímetros, enterrados e depois cobertos. Normalmente o pessoal coloca na forma horizontal. A gente vê aí, né, professor? Provavelmente é por conta do solo do produtor que esse tipo de plantio deu certo, né? O plantio ele vai dar certo em qualquer tipo de solo, mas provavelmente ele deve ter um solo mais argiloso, então ele revolveu, ele mexeu melhor, né? E é uma prática não muito usual, né? É para pequenas propriedades, né? E essas pequenas propriedades ele fez um teste e produziu bem, mas normalmente se planta ela na horizontal, certo? O importante é ter boas manivas.